Abra comigo sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 6. Deixa eu só explicar o porquê que eu vou continuar a mensagem de domingo hoje. Na verdade, eu vou encerrar. Domingo pela manhã, nós estávamos encerrando essa série, Os Porquês do CCA. Então, já tinha 3 domingos que eu vinha pregando sobre o primeiro porquê, ser uma igreja adoradora, segundo porquê e terceiro, ser uma igreja avivada e missionária, e o quarto porquê, ser uma igreja nas casas. E domingo eu estava encerrando então o quinto porquê, ser uma igreja que cuida bem de todos através do pastoreio e do discipulado. Então de manhã eu comecei pregando, algumas pessoas estavam viajando, então eu só estou contando para vocês o contexto, embora que algumas pessoas que estão aqui estavam domingo de manhã e sabem muito bem o que aconteceu aqui, domingo de manhã. Quem estava aqui domingo de manhã? Então eu estava pregando, comecei a ministrar, e no meio da pregação, ou do meio para o fim, eu comecei a sentir um peso de unção vindo sobre minha vida, e eu não consegui terminar a pregação. Então eu parei, porque eu estava realmente debaixo ali de uma unção muito forte, e o Senhor começou a liberar algumas palavras de conhecimento sobre algumas pessoas, e chamamos as pessoas à frente para orar, e foi um mover muito lindo do Espírito Santo. Então eu não consegui terminar de manhã. Então, à tarde, a gente tem o culto da tarde, eu vim novamente pregar, e aí à tarde foi diferente. Claro, eram outras pessoas, era um outro ambiente, não foi como pela manhã, mas eu não podia à tarde ministrar diferente do que eu tinha ministrado de manhã, por conta da folha das células. Então, a pregação geralmente ela é igual. E aí eu disse, olha irmãos, eu vou terminar a mensagem na terça-feira. Então, por isso que eu estou explicando para os irmãos, mas foi algo muito lindo, nunca mais eu tinha sentido realmente aquela presença densa e forte do Espírito Santo. Eu brinquei dizendo que o Espírito Santo bagunçou tudo, mas no bom sentido, ele tem poder para fazer isso, ele é o dono da igreja e ele é o dono da minha vida, e ele faz como ele quer, quando ele quer e como ele quiser. Amém? Nós só temos que ser sensíveis. Então de manhã foi isso que aconteceu. De tarde eu poderia até ter terminado a pregação, mas de manhã foi algo muito especial. Então vamos orar para que o Espírito Santo também neste Tadel ele tenha liberdade para fazer e falar como ele quiser. Senhor, nos colocamos debaixo da tua mão, da ação soberana, poderosa do Espírito Santo, essa palavra que o Senhor gerou em meu coração, que começamos a compartilhar no domingo. Eu oro, Senhor, para que, Pai, eu consiga falar aquilo que o Senhor plantou em meu coração através desses textos. Oro pelos irmãos que estão aqui, oro pelos irmãos que estão acompanhando online, que a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então, o quinto e último porquê é ser uma igreja que cuida bem de todos, através do pastoreio e discipulado. Eu falei sobre o primeiro discipulado que aconteceu na história, que foi o discipulado de Deus com Adão e Eva. Então, o primeiro texto que eu li, eu não vou repetir tudo, mas estou só fazendo aqui uma recapitulação para que vocês possam me acompanhar. Então, em Gênesis 3, verso 8, o Senhor vinha todos os dias na viração do dia conversar com Adão e Eva. Eu considerei isso como o primeiro discipulado da história, porque isso foi antes da queda, o Senhor vindo ali no finalzinho da tarde. Então, discipulado não só é para resolver problema, discipulado não é para confessar pecados, porque o discipulado começou antes da queda. O discipulado era para a comunhão, o discipulado era para o ensino. Deus estava passando todo o seu ensino para aquele casal, como eles seriam um bom casal, como eles seriam bons pais, como eles seriam bons líderes, como eles seriam bons cuidadores
do jardim, ou seja, Deus estava passando para eles o seu coração. O outro texto que nós lemos foi Gênesis 18, e aqui eu falei sobre o discipulado na família. O discipulado, ele deve acontecer na família. Eu disse, se o discipulado acontecer na família, muita coisa vai estar resolvida. Muitas vezes, quando o discipulado não acontece na família, acaba que os discipuladores, os pastores, os supervisores, a gente tem que resolver muita bronca que poderia estar sendo resolvida na família, caso o homem, o marido, discipulasse suas esposas, caso os pais discipulassem os seus filhos. Eu citei o exemplo de Abraão, Gênesis 18, 19, Deus dizendo, eu escolhi Abraão para que ele ensine, para que ele ordene seus filhos e as famílias deles. Lemos também Deuteronômio, capítulo 6. Eu falei sobre esse capítulo 6, que é o Shema, a grande declaração do judaísmo. É uma declaração aqui de fé do judaísmo e a declaração de que Deus é um único Deus e que nós devemos amar o Senhor com tudo que temos. Jesus pegou esse versículo de Deuteronômio capítulo 6 e Jesus colocou como o primeiro e grande mandamento em Mateus capítulo 22, 38. Mas aqui nesse texto também diz assim, que os pais, especialmente o pai, o homem, deve repetir com frequência essas palavras a seus filhos. Diz assim, converse a respeito delas com seus filhos, enquanto estiver em casa, enquanto estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todo momento é momento de nós discipularmos os nossos filhos. E então eu falei de 2 exemplos no Antigo Testamento. O primeiro exemplo que eu falei de discipulado foi de Moisés com Josué. O primeiro texto que a gente leu foi Josué, um homem de guerra. Enquanto Moisés estava no alto do monte, orando, Arão e Hur estavam lado a lado de Moisés, sustentando as mãos de Moisés. Josué estava lá embaixo, travando uma batalha contra Amaleque. Então Josué era um homem de guerra, era um homem disposto a servir o seu povo e a servir a sua liderança. Eu li aqui um versículo que diz que Josué fez tudo, Êxodo 17, verso 10. Josué fez tudo o que Moisés lhe ordenou. O próximo texto a gente encontra agora Moisés subindo o monte. Êxodo 24, 13. Moisés está subindo o monte e quem está acompanhando ele? Josué. Agora se inverte. Arão e Hur ficam com o povo e Josué sobe o monte com Moisés. Eu achei isso uma mudança, eu entendi aqui uma mudança. Deus estava promovendo Josué por conta da sua fidelidade, por conta do seu serviço, porque Josué foi um homem dedicado à sua liderança. Josué foi um cara que serviu o seu pastor Moisés. A palavra que usa para Josué é servidor, charat, aquele que lavava as mãos, aquele que servia todos os dias. E agora nós temos Josué subindo o monte da presença de Deus. O outro texto que eu li foi Êxodo 33. Diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Outra característica de Josué, era um cara que amava a presença de Deus. Ele não se afastava da tenda do encontro. Eu falei tudo isso, queridos, no contexto do discipulado. Josué estava sendo discipulado, Josué estava sendo formado como próximo líder. Ele pavimentou uma estrada, uma trajetória com Deus. Eu estava dizendo que Josué chegou a substituir o maior líder de todas as épocas de Israel. Moisés foi esse líder. Então, quem substituiu Moisés não foi uma pessoa qualquer. E nós temos esse rapaz, Josué, pavimentando essa história, essa estrada. A gente não chega, queridos, a ser promovidos por Deus de qualquer jeito.
O Senhor está observando nossa fidelidade nas pequenas coisas. As pequenas tarefas que a gente recebe, se a gente dá conta. Uma pessoa que não consegue ser fiel em discipular essa pessoa não vai ser promovida. Não consegue dar conta da célula. Não, mas eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um líder de multidões. O Senhor está nos vendo nas pequenas coisas. Eu contei um pouco da minha caminhada, da caminhada de Cristiane, quando nós convertemos. Quando a gente voltou para Garanhuns, com um ano depois a gente foi ordenado pastores, e as pessoas questionaram que a gente era muito novo, que a gente era inexperiente, mas ninguém conhecia a nossa caminhada com Deus. Ninguém conhecia o que nós tínhamos trilhado antes de nós sermos consagrados a pastores. Eu com 23 anos, Cristiane com 25 anos. E o último exemplo que eu citei foi Elias e Eliseu. Então a gente leu 1 Reis 19, de 19 a 21. Quando Elias encontra Eliseu, Elias joga o manto sobre Eliseu, e ali significava que ele estava chamando Eliseu para segui-lo, para que ele pudesse ser discipulado, para que ele pudesse ser ensinado. Eliseu pede permissão para se despedir dos pais, e Elias dá essa permissão, E eu citei o exemplo que Jesus diz em Lucas, de outra pessoa pedindo para voltar, para se despedir dos pais, e Jesus diz, não, quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. E eu comparei, essa atitude de Elias dizendo, volte, pode ir se despedir dos seus pais. E ele diz assim, vai e volta, porque já sabes o que fiz contigo. Então, Elias sabia que Eliseu estava decidido a ser um bom discípulo, que Elias estava decidido a se submeter ao ensino de Eliseu estava disposto a se submeter ao ensino de Elias. E o último texto, que foi aí onde eu parei, foi quando Elias estava para ser tomado ao céu, e ele começa a caminhar por alguns lugares, primeiro começando em Betel, e ele sempre diz a Eliseu, fica aqui, e Elias na verdade estava testando a perseverança. E eu disse que hoje nós precisamos de líderes que perseveram. Não é de pessoas que servem só quando estão com vontade, só quando estão sentindo, quando as circunstâncias são favoráveis. Não, a gente tem que servir em todo o tempo. Inclusive ontem, Cristiane colocou uma palavra do pastor Luciano Subirá, e a gente ouviu um pedacinho, enquanto nós estávamos indo lá para a chácara, onde fizemos a nossa comunhão ontem. E o pastor Luciano estava dizendo que ele tem ensinado os líderes dele a perseverar. Mas a segunda coisa que ele tem ensinado, e a mais importante de todas, é amar o Senhor com todo o coração. É interessante que uma parte da mensagem dele é o final dessa aqui, que eu não consegui pregar no domingo, e que agora eu estou continuando. Mas voltando aqui, Elias estava dizendo a Eliseu, você tem que perseverar, Eliseu. Se você desistir facilmente, você nunca vai ser um grande líder. E Eliseu sucedeu Elias. Quem é Elias? O maior profeta do Antigo Testamento. O maior profeta do Antigo Testamento. Então eu peguei aqui 2 exemplos. Josué substituindo Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. E Eliseu substituindo Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. E tudo isso, irmãos, envolvendo discipulado. Porque o discipulado tem que acontecer no contexto da família, mas o discipulado também acontece no contexto espiritual, de passar o coração, de passar um legado, de transferir valores espirituais. Eu terminei aqui então, quando Eliseu recebe o manto de Elias, e ele pede para que Elias abençoasse ele com porção dobrada. Ele estava pedindo aqui o quê? O direito de primogenitura. Ele estava dizendo, Elias, você vai embora, mas eu quero ser o filho primogênito. Eu comparei também com o irmão do filho pródigo, que era primogênito, mas que não desfrutou daquilo que ele podia desfrutar. Ele reclama do pai, pai, eu sempre estive aqui com você, você nunca me deu nada, vem esse meu irmão agora,
depois que ele gasta tudo, e o Senhor dá a ele o bezerro cevado, e o pai diz: meu filho, tudo que é meu é teu, você sempre esteve comigo. Então muitos crentes não estão avançando em sua vida espiritual, porque eles não estão tomando posse de quem são, da sua identidade. Agora, a partir daqui sim, eu continuo de onde eu parei. Nós temos agora no Novo Testamento, queridos, o discipulado sendo elevado por Jesus. Jesus pega todo o Antigo Testamento e cumpre ele. Toda a lei e os profetas prepararam o caminho para o Messias. E agora, quando Jesus aparece e chama os seus discípulos, veja comigo Mateus capítulo 4, verso 19. Jesus está na margem ali do Mar da Galileia e ele vê alguns homens pescando, Pedro, seu irmão André e depois João e Tiago. E Jesus diz assim: vinde após mim. Vamos repetir essa expressão de Jesus. Essa expressão é uma expressão chave para o discipulado, porque Jesus estava trazendo à tona toda uma bagagem judaica. Jesus pegou tudo do judaísmo e ele elevou a uma categoria muito mais excelente. Jesus disse assim, vamos lá comigo: vinde após mim. Vamos lá? Vinde após mim. Essa frase, ela era conhecida de toda criança judaica, de todo adolescente judeu. Todo jovem na cultura de Israel já tinha ouvido essa frase: vinde após mim. Quando Jesus fala esta frase para aqueles pescadores, Jesus estava sacudindo eles para uma realidade. Vamos ver o que é isso. Jesus chama aqueles homens para irem após ele, irem atrás dele. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: sejam meus discípulos, sejam meus alunos. Porque naquela cultura, alunos eram chamados de talmidins, discípulos eram talmidins, e os talmidins seguiam atrás do mestre. O mestre ia na frente e os talmidins, isso andando mesmo, na rua, nas estradas, o mestre ia andando na frente e os talmidins iam atrás. Esta frase, vinde após mim, Jesus estava dizendo: eu sou o mestre, eu sou o rabi, vocês são os alunos. Assim como na nossa cultura Jesus estava dizendo: tem os mestres com os seus alunos, agora eu sou o mestre dos mestres, sem ser aquele da caverna do dragão, né? Eu sou o mestre maior e vocês são meus discípulos. Haviam 3 estágios na vida de uma criança de Israel. Vamos ver esses 3 estágios. O primeiro estágio era chamado de Bet Sefer, casa do livro. Uma criança de 6 anos de idade, ela era introduzida na Bet Sefer. Até os 10 anos, os iniciavam seus estudos da Torá. Então, aos 6 anos, eles começavam a estudar os 5 livros da lei de Moisés. Até os 10 anos, quando completavam o primeiro estágio, ali eles eram alfabetizados, ali eles eram ensinados, não apenas na Torá, mas nas ciências, em outras áreas de conhecimento. Era a escola que eles tinham, Bet Sefer. A escola primária. Quando eles terminavam esse estágio, eles já tinham decorado a lei toda, a Torá já estava decorada. Então, eles seguiam para o segundo estágio. O segundo estágio é chamado de Bet Talmud, que significa casa de aprender. E aí, de 10 a 14 anos, apenas os alunos que se destacavam seguiam para a escola secundária. Então, o primeiro estágio, Bet Sefer, a casa do livro, somente os que se destacavam seguiam para Bet Talmud. E aí eles mergulhavam
no restante das Escrituras, né? Eles iam além da Torá, para os profetas, para os escritos, para os salmos. Na tradição oral dos rabinos e suas muitas interpretações e aplicações da Torá. E então, aos 14 anos, 15 anos, eles iniciavam o terceiro e último estágio, que era o Bet Midrash, casa dos estudos. Somente os melhores, entre os melhores, estavam estudando, geralmente aos pés de um rabino famoso. Não sei se vocês lembram, mas no livro de Atos, tem um rabino muito famoso chamado Gamaliel. Quem aprendeu aos pés de Gamaliel? Quem foi o jovem? Saulo. Saulo aprendeu aos pés de um grande mestre, Gamaliel. Saulo, ele tinha saído do Bet Sefé para o Bet Talmud, e Paulo já tinha avançado para o Bet Midrash, casa dos estudos. Esses pouquíssimos meninos, Paulo fazia parte de uma elite intelectual, e esses eram chamados de Talmidim, que no hebraico significa discípulos. Agora preste atenção, a partir dos 14 anos, terminava, agora um dos rabinos era escolhido pelos discípulos. Então aqueles alunos que eram aprovados, aos 14 anos, eles diziam: eu quero seguir tal mestre, eu quero seguir tal rabino. Então era o discípulo que escolhia o seu rabino. Quando passando pelos testes, o rabino então olhava para os seus alunos e ele dizia: vinde após mim, segue-me. Então, quando Jesus, irmãos, falou para Simão, André, Tiago e João: segue-me, ele estava dizendo: eu é que estou escolhendo vocês. Não é vocês que estão escolhendo a mim, sou eu que estou escolhendo vocês para serem agora meus discípulos. Então, provavelmente, Simão, André, Tiago, João, aqueles 12, eram meninos que não tinham passado da segunda fase. Muitos deles, muito provavelmente, por isso que chamam em Atos, que João e Pedro eram iletrados. Não é que eles eram analfabetos, é porque eles não tinham prosseguido até Bet Midrash e até eles serem discípulos de um rabino famoso. Somente o apóstolo Paulo que teve esse grande privilégio. Mas Jesus agora diz: olha, mesmo que vocês não cresceram no judaísmo, mesmo que vocês não se tornaram alunos de um grande mestre, agora eu estou escolhendo vocês. Na nossa sociedade, Jesus estava dizendo isso, aqui na nossa sociedade, talvez vocês não tinham muito valor, porque vocês não cresceram nos estudos, mas agora eu estou dando a vocês o valor e a identidade que vocês precisam. Sabe, irmãos, o discipulado é isso. Por que eu estou contando toda essa história? Porque nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. A mesma voz daquele homem nas margens do mar da Galileia, chamando aqueles pescadores, é o mesmo Jesus que está chamando Marcos: vinde após mim. Hernandes, vinde após mim. Sabe, Jesus está fazendo o que com isso? Nos resgatando da nossa vã maneira de viver. Jesus está nos dando um novo posicionamento no reino. Porque muitos de nós, inclusive eu, diante dos olhos da sociedade, talvez a gente não tinha futuro, valor, expressão nenhuma, não viemos de uma família rica, famosa. Garanhuns tem famílias, com nomes, Quando se fala o nome Ferreira Costa em Garanhuns, é uma família famosa, é uma família rica. Mas talvez a gente não veio de uma família assim, mas isso não importa. Jesus está nos elevando à categoria de talmidins.
Jesus está nos chamando e nos elevando à categoria de seus alunos. Amém? Sabe, irmãos, esse é o grande privilégio no reino de Deus. Não é que nós escolhemos o Senhor, mas foi Ele quem nos escolheu. É diferente, no judaísmo, eram os alunos que escolhiam, depois de um certo tempo, não, eu quero tal mestre, eu quero aquele ali, eu quero Gamaliel. Mas no cristianismo, quando Jesus vem e inaugura essa nova época, Jesus está dizendo, não são vocês que vão me escolher, eu que escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar fruto. Por quê? Porque a gente não tem do que se orgulhar. Quem nos chamou foi o Senhor, foi Ele quem nos resgatou. Eu sei de onde Jesus me chamou, eu sei do lugar que eu estava antes de eu conhecê-lo. E Ele me tomou e me elevou à categoria de seu discípulo. Então, o que é que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele está pegando toda uma herança judaica, tudo que o judaísmo tinha ensinado sobre discipulado. Jesus estava lembrando aqui Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Jesus estava aqui pensando na casa dos profetas, na companhia dos profetas que existia no Antigo Testamento. Jesus estava pensando no discipulado iniciado no Jardim do Éden. Jesus estava pensando em Abraão como escolhido para ensinar seus filhos. Jesus estava pensando em Deuteronômio capítulo 6, e Jesus está dizendo agora, a minha igreja será edificada por homens que são meus discípulos, homens que vão aprender aos meus pés. Esses homens não vão falar de si mesmos, essas pessoas não vão inventar coisas de si mesmo, elas me ouvirão, elas aprenderão de mim, e repassarão essa mensagem século após século, século após século, até que toda a mensagem chegue aos confins da terra. Meus irmãos, o discipulado foi escolhido por Jesus. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro método, qualquer outro plano, mas Jesus decidiu dizer, vai ser discipulado. Então quem se levanta contra o discipulado, se resolva com Jesus. Quem falar mal de discipulado, vai ter que tratar com ele, porque ele é o Senhor da igreja, e ele decidiu que discipulado seria o seu plano mestre. Existe um livro chamado Plano Mestre de Evangelismo, do Robert Coleman. Em 1969, esse homem escreveu esse livro. E esse livro diz que Jesus tinha um plano, e era o plano. E o plano de Jesus era arregimentar um grupo de pessoas que não tinha significado e valor nenhum, dar significado e valor a essas pessoas, investir tempo na vida deles, supervisioná-los e enviá-los para que eles pudessem reproduzir tudo que Jesus tinha dito. Jesus estava, queridos, apostando naqueles homens. Jesus estava investindo, apostar no bom sentido, né? Que Jesus não é de fazer aposta, né? Investindo. Jesus estava arriscando todo o seu projeto. Imagina, porque ele só tinha 3 anos e meio aproximadamente, e Jesus escolhe 12. E se aqueles 12, um falhou, e se aqueles outros 11 tivessem falhado, irmãos? Não tinha outro plano. Jesus investiu todo o seu tempo em um pequeno grupo. Jesus não investiu na grande multidão. A grande multidão jamais levaria o evangelho aos confins da terra. Jesus estava investindo e acreditando que aquele grupo de 11, menos Judas, e depois veio Matias e substituiu Judas, mas Jesus estava acreditando que aqueles homens receberiam a mensagem, receberiam o encargo, receberiam a mensagem, e eles levariam isso aos confins da terra, e 2000 anos depois chegaria até nós a mensagem. Que coisa linda, irmãos. Por isso que eu amo o discipulado. Não é por causa do MDA,
O MDA é uma bênção nas nossas vidas. E eu agradeço a Deus por ter conhecido a Igreja da Paz, por ter conhecido o pastor Eibe, por ter conhecido o pastor Ivanildo. Estamos caminhando com eles. Mas o discipulado não foi inventado pelo pastor Eibe, pelo pastor Ivanildo, pela Igreja da Paz. A única coisa que o pastor Eibe fez foi pegar aquilo que Jesus já tinha ensinado e já tinha passado para os seus discípulos e organizou de uma forma didática para a gente aplicar no dia a dia. Só isso. Mas o discipulado nasceu, falei do Antigo Testamento, mas Jesus pega o discipulado e eleva o discipulado ao plano. O discipulado é o meu plano. Olha para mim, nós estamos no momento crítico da história. A gente estava conversando ontem, eu, André e Edinaldo falando sobre esse contexto que nós estamos vivendo da história, da igreja, do quanto estamos sendo bombardeados por conceitos humanistas, por quanto que nós estamos sendo bombardeados por conceitos anticristãos. A igreja está num momento delicado da história. Olhe para mim, se nós não investirmos em discipulado, nós não conseguiremos enfrentar toda esta onda de imoralidade, de prostituição, de relativismo que hoje nós estamos vivendo, onde cada um faz a sua lei. Eu vi uma figura que retrata bem essa época. É uma mulher, assim, bem rechonchuda, em cima de uma balança, e a balança está mostrando que ela está com 150 quilos. Ela diz: isso é o que você está dizendo, mas não é o que eu sinto. A balança estava dizendo a verdade, você está com muitos quilos a mais, mas ela estava dizendo: isso é o que você pensa, não importa a sua opinião, importa o que é que eu penso. Não é isso que as pessoas estão dizendo? Que não existe o quê? O que é que não existe hoje mais? Verdade absoluta. Cada um faz a sua própria verdade. Cada um faz a sua própria lei. Qual é o lema das feministas? Meu corpo, minhas regras. Se o discipulado, irmãos, não entrar na família, se nós não discipularmos nossos filhos, se nós não discipularmos os novos convertidos, se nós não discipularmos uma nova geração, o que será da igreja em 20 anos? Porque da época que eu converti, 34 anos se passaram, e eu quero te dizer da mudança drástica que nós temos visto. Quando convertemos, era uma coisa. Quando a gente converteu, ser igreja era uma coisa. Por exemplo, quando eu converti, era muito raro uma pessoa questionar o pastor porque ouviu uma pregação, porque leu em um livro. Não, geralmente o pastor era aquele cara, super respeitado, que tinha estudado, que sabia das escrituras. Estou falando de pastores sérios, tá? Estou falando dos picaretas. Mas na época que eu converti era assim. O pastor era a referência. Toda dúvida que as pessoas tinham, vamos para o pastor. Vamos perguntar a ele sobre isso, sobre aquilo outro. E raramente as pessoas diziam: mas eu ouvi outra pessoa dizendo isso. É diferente do que o senhor está dizendo. A gente não fazia isso. Mas hoje as pessoas, elas assistem e ouvem de tudo nesse caldeirão chamado internet, YouTube, redes sociais. Vêm com os seus conceitos e elas vêm me perguntar, não porque elas estão em dúvidas, elas querem apenas que eu confirme e chancele o que elas já decidiram. Essas perguntas que tem aí na internet para os pastores, não é porque as pessoas querem aprender, não. Eu acompanho vários pastores que respondem perguntas. Sabe o que é que as pessoas querem? Elas querem alguém que confirme o pecado delas. Elas querem alguém que diga: não, continue fazendo isso que você está fazendo.
Observa o tipo de pergunta, observa a qualidade de pergunta que é feita hoje. Ontem eu vi uma pessoa perguntando a um pastor de uma igreja de jovens no sul do Brasil, e ele é um cara super descolado, e perguntaram a ele: pastor, eu sou crente há vários anos, eu posso continuar fumando minha erva? O que é que uma pessoa dessa quer? Ela quer ser confrontada? Não. Ela não quer ser confrontada. Ela quer que o pastor lá diga assim: tudo bem, o que vale é a sua consciência. Se você acha que pode continuar fumando sua erva, mesmo tendo muitos anos de crente, ok. Porque Deus te ama. Deus não vai exigir isso de você. É isso que as pessoas querem, irmãos. A outra pergunta era assim: pastor, eu sou crente, sou evangélica, e eu estou tendo caso com um homem casado dentro da igreja, e a mulher dele é da igreja também. A gente pode congregar tudo junto? Veja, irmãos, a qualidade de crentes que nós temos hoje. Então os tempos mudaram. Ser pastor hoje é muito mais desafiador do que os meus pastores há 30 anos atrás. Nós temos que ter respostas. Mas deixa eu te dizer, discipulado para mim é a forma como nós vamos responder. Porque nós estaremos ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus ordenou até que Ele volte. Amém? Então, discipulado para mim não é opção. Se hoje eu fosse para um outro lugar e não tivesse igreja lá, pode ter certeza que seria novamente um reinício de uma igreja em células com o discipulado. Pode ter certeza. Eu não consigo conceber mais cristianismo que não seja uma igreja nas casas, cuidando bem de cada pessoa. Então isso tem que estar dentro de nós. Independente se as pessoas são fáceis ou difíceis, gratas ou ingratas, não depende disso. Não depende disso. Jesus foi o maior discipulador do mundo. Eu falei de Deus também, né? Deus com Adão e Eva, o discipulador perfeito, e Adão e Eva pisaram na bola. Jesus foi o maior discipulador da história. Teve um Judas, tem um Pedro que nega ele 3 vezes, tem os outros discípulos que na hora da cruz fogem todos. É verdade que depois eles voltaram. Tem um Tomé que é incrédulo. Então é assim, irmãos. A gente não discipula porque as pessoas são perfeitas. Nós discipulamos porque elas são imperfeitas e precisam desse ensino. Quero terminar com o exemplo de Paulo e Timóteo. Então Jesus, ele eleva o discipulado a uma categoria que nunca tinha sido visto antes. Jesus pega o discipulado e diz: o discipulado será o plano. O plano. É o plano A, B, C, D, é de A a Z. É o plano. E Jesus sabia, vai dar certo. O discipulado vai dar certo. Eu não vou pregar para multidões, eu vou ensinar um pequeno grupo. Existe quem fez administração de empresas aqui, tem uma lei da administração chamada Lei de Pareto. Alguém já ouviu falar da Lei de Pareto? Olhe. O que é que a Lei de Pareto diz? Agora vamos para o teste oral. Lembro não, pastor. Você lembra? Lembra não? A Lei de Pareto diz o seguinte: invista a maior parte do tempo em um menor grupo de pessoas. É 80/20. A maior parte do seu tempo você tem que investir num grupo menor, para que esse grupo menor invista então tudo que recebeu adiante, passe adiante. Esse é o princípio de Pareto.
Então é eu investindo minha vida em um grupo menor, para que esse grupo menor possa reproduzir isso em outras pessoas. O que é que Paulo faz? Paulo, ele diz, o discipulado é paternidade espiritual. Vamos ler em 2 Timóteo 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado Filho. Então, agora, Paulo está dizendo, olha, Timóteo não é apenas um talmidim. Timóteo não é apenas um aluno. Timóteo está pegando o discipulado e elevando ainda mais a paternidade. Como um pai cuida de um filho, ao amado filho Timóteo. Agora vamos para 2 Timóteo 2, próximo capítulo. 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Tu, pois, filho meu. Olha como Timóteo trata o seu discípulo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aí Paulo diz, Timóteo, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para que instruam outros. Nós temos aqui, queridos, a sucessão discipular. Paulo, só que antes de Paulo nós temos Cristo, não é? Porque Paulo, ele é considerado um discípulo, como é que ele diz a ele mesmo? Me ajuda aí, Cristiane. Fora de tempo, que ele era como um aborto, ele foi gerado fora do tempo. Paulo não fez parte dos 12, mas ele se considera, né? Quando ele fala isso, ele se considera lá no meio dos 12. Então Cristo, Paulo, Timóteo, agora Timóteo vai transmitir para homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos vão transmitir a outros. Nós temos 5 gerações aqui de discipulado. Nós temos aqui o discipulado geracional. Cristo, Paulo, Timóteo, homens idôneos, fiéis e idôneos, que vão transmitir a outros. Como é que eu sei que o discipulado foi eficaz? Quando chega aqui, na 4ª e na 5ª geração. Quando chega na 4ª e na 5ª geração, com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, eu posso me considerar bem-sucedido no meu trabalho. Então, um exemplo, na família, eu discipulo Adriel e Abner, que seria a 2ª geração. Eles terão filhos, que serão meus netos. Esses filhos terão filhos, que serão os meus bisnetos, que terão filhos, que serão os meus trinetos. Ou seja, eu só vou considerar que eu fui bem-sucedido quando eu tiver bisnetos que sirvam a Jesus do mesmo jeito que eu sirvo. Então, não é pouco tempo. Estava ouvindo ontem o pastor Luciano falando que ele conhece uma família de 7 gerações de pastores. 7 gerações. No Brasil não é tão comum, mas comum nos Estados Unidos, que é uma nação cristã evangélica já há muito tempo. Agora, no nosso caso, além da família, vamos pensar agora no discipulado geracional. Vamos pegar aqui o exemplo de José Milton. Eu discipulo José Milton. José Milton discipula, diz aí o nome. Não, só um. Hernandes, que está aqui. Hernandes discipula Beto. Beto discipula Leandro. Pronto. Então, quando é que eu me considero, eu fui um bom discipulador? É porque eu discipulo José Milton? Não. É porque Hernandes é um bom discípulo de José Milton? Não. É quando Beto, ele está aqui? Não, né? Mas é quando esse aqui, ele tiver a mesma qualidade
que eu comecei? Tem? Não responda, tá? Para não expor o irmão. Fique calado. Tem? Tem a mesma qualidade? É isso que é o teste, querido. Se o que estamos fazendo é para a posteridade, ou se é só para o momento agora. Porque se só for para agora, pronto, então eu e José Milton, no máximo até Hernandes, beleza. Mas não é isso que a gente quer. Eu quero bisnetos, tanto naturais, eu quero bisnetos através de Adriel e Abner, que sirvam a Jesus lá na frente, se Jesus não voltar antes disso, mas eu também quero bisnetos espirituais, trinetos espirituais, que continuem com o mesmo fogo, com a mesma paixão, com o mesmo DNA que nasceu em mim. É desafiador, porque quanto mais as gerações vão passando, aí vai o quê? A tendência é o quê? Enfraquecendo. Vamos terminar com Colossenses capítulo 1. Quando alguém me pergunta assim, prove na Bíblia que discipulado tem que ser 1 a 1. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é desaforado. Eu também sou. Digo, eu provo. Eu provo na Bíblia que o discipulado tem que ser 1 a 1. Colossenses capítulo 1, 28 e 29. Paulo, ensinando aquela igreja, diz: este Cristo nós anunciamos. Primeiro aqui é a pregação, certo? Aqui anunciar é o verbo que fala da pregação do evangelho, a proclamação, certo? Então, o anúncio. Depois ele diz, advertindo, já é outra coisa. Além de eu pregar, além de eu proclamar o evangelho, eu tenho que advertir. Eu tenho que chamar a atenção, a mente das pessoas, elas precisam ser chamadas a um compromisso. Mas ele ainda diz, anunciamos, advertindo a todos. A todos. E ensinando. Agora, quando ele diz ensinando, é o verbo didaquê. Ensinando cada um. A construção que Paulo usa aqui, irmãos, nesse texto é muito linda. A gente sabe que as escrituras são inspiradas por Deus. Sim ou não? Então, cada palavra da Bíblia foi escolhida pelo Espírito Santo daquela forma. Na Bíblia nós não temos coincidência, por acaso, não. Aqui Paulo diz, anunciamos e advertimos a todos, mas ensinamos 1 a 1. 1 a 1. A cada um, em toda a sabedoria, aí é o conjunto de verdades do Evangelho. Ele continua, a fim de que apresentemos cada pessoa. Eu gostei muito dessa tradução, a Nova Almeida. Nova Almeida atualizada, torna esse versículo o nosso texto para o discipulado. Para que apresentemos cada pessoa perfeita. Perfeita é teleios, madura, amadurecida. Não é uma pessoa infalível, não é uma pessoa que não tem pecado, não é nesse sentido, mas é alguém que amadureceu. Então, pregamos e advertimos a todos, mas ensinamos cada um, para que apresentemos cada pessoa, cada um maduro diante de Jesus. Amém, irmãos? Então, olha, se alguém duvidar que o discipulado tem que ser 1 a 1, mostra esse texto, tá certo? E o último texto, né, eu disse que era o último, mas o último é agora, é João 21. Vamos terminar com ele, que foi o que eu ouvi ontem, né, o pastor citando lá. João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? A resposta de Pedro foi: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão,
filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus, de novo, apacente as minhas ovelhas. Eu não vou me deter aqui nos verbos, que Jesus usou. Jesus pergunta em ágape, com ágape, Pedro responde com filéu. Jesus fala, pastorei, apacente, minhas ovelhas, meus cordeiros. Então não quero falar sobre isso, só quero falar de duas coisas aqui. Você ama o Senhor, então você vai amar as ovelhas do Senhor. Essas duas coisas. Ama o Senhor, ama as ovelhas do Senhor. Ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui, queridos, não há acepção de pessoas. O que é que acontece quando eu não estou conseguindo amar as pessoas como elas devem ser amadas? Eu tenho que ir para a fonte, ágape, beber dessa fonte e então amar as pessoas com amor ágape. Quando eu não consigo amar, é porque o amor ágape, ele não está em estoque suficiente no meu coração. O Espírito Santo foi derramado em meu coração e o amor de Deus já foi derramado. Mas esse amor ágape, muitas vezes o estoque dele vai diminuindo. Por quê? Porque nós não estamos reabastecendo. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Então, às vezes, eu sinto dificuldade de amar certas pessoas. Ou você nunca sentiu dificuldade de amar certas pessoas? Quando nós sentimos dificuldade de amar certas pessoas, é porque nós estamos sacrificialmente. Quando eu estou em intimidade com Deus, quando eu estou mergulhado em Deus, mergulhado no amor ágape, então eu amo com o amor de Deus. Porque Ele está fluindo na minha vida. Então, queridos, discipulado não pode ser com o nosso amor. Não pode ser com as nossas condições. Por quê? Porque nós vamos ter que lidar com todo tipo de pessoa. Gente fácil de amar, gente difícil de amar. Gente fácil de pastorear, gente difícil de pastorear. Gente fácil de mudar, gente difícil de mudar. Gente que corresponde instantaneamente dos nossos cônjuges. Eu falei também, irmãos, do discipulado de novos convertidos, bebês espirituais. Esse discipulado, ele não é opcional. Um bebê precisa ser cuidado. Inclusive, eu quero apelar aqui aos irmãos, para que a gente cuide bem daqueles que foram para o encontro. Nós vimos ali muitas pessoas sendo tocadas, sendo marcadas, mas o inimigo quer roubar a semente que foi lançada. A semente pode cair entre pedras, a semente pode cair entre espinhos, à beira do caminho. Qual deve ser o nosso cuidado com os novos convertidos? De que eles cresçam em Cristo, de que eles continuem crescendo. O outro discipulado que eu falei é o pastoreio de todos sem exceção. Nós devemos, como líderes de célula, como supervisores e pastores, cuidar de todos. Esse pastoreio, irmãos, é um discipulado, mas ele é um discipulado mais superficial. Eu vou perguntar como a pessoa está, eu vou ligar para saber como ela está, talvez porque ela faltou na célula, no culto, se ela adoeceu, se ela está precisando de uma visita, se ela está precisando de uma oração, se ela está passando por um momento difícil. Isso é pastoreio. O próximo que eu coloquei, discipulado profundo para quem deseja. Tem pessoas que querem ser discipuladas com mais profundidade, e nós não vamos negar isso a quem deseja. Agora, o último que eu coloquei aqui, líderes, supervisores e pastores, para nós, o discipulado dessas pessoas não é opcional, não é. Se você é líder de célula, você está implicitamente aceitando o fato de que você vai ter que ser discipulado semanalmente. Semanalmente, irmãos. Olhem para mim, isso tem que ser levado muito a sério.
porque eu sei que disso depende o futuro das nossas células e o futuro desta igreja. O discipulado de líderes, o discipulado de supervisores e de pastores, de pessoas que estão envolvidas em alguns ministérios, não todos, mas vou citar: Ministérios de Música, CCA Kids. Esses 2 ministérios para nós, as pessoas têm que ser discipuladas profundamente toda semana. Pelo menos desses 2 que eu estou lembrando. Certo? Por quê? Por que isso, pastor? Vocês querem controlar a vida das pessoas? Não. Nós não queremos controlar. Mas nós queremos que as pessoas prestem contas da sua vida. Por quê? Porque elas estão cuidando de outras pessoas. Porque elas estão servindo aqui, na plataforma. Porque elas estão cuidando de crianças. E nós não somos malucos de colocar nossas crianças na mão de qualquer pessoa. Ou de colocar pessoas aqui na plataforma que estão em pecado, ministrando morte para a igreja. Também nós não somos malucos, irmãos, de colocar líderes de células para cuidar de outras pessoas, quando os líderes de células estão em pecado ou vivendo suas vidas de uma forma que desonre e desagrade ao Senhor. Nós não vamos fazer isso. Eu prefiro que a gente não tenha líder de célula assim. Então eu quero te dizer, e eu queria que todos os líderes estivessem aqui e todos os envolvidos em ministérios estivessem aqui. Por isso que a palavra era no domingo. Talvez eu tenha que pegar só esse finalzinho e repetir. Nós não abrimos mão do discipulado profundo para quem é pastor, supervisor, líderes de células e pessoas envolvidas em alguns ministérios que consideramos chaves na igreja. Sim, discipuladores também. Quem discipula alguém tem que ser discipulado, claro. Eu esqueci até de colocar isso aqui. Eu estou discipulando alguém, não quero ser discipulado. Você não pode discipular. Você pode ajudar a cuidar, a visitar, mas discipular não. Porque se eu não me submeto ao discipulado, eu não posso ter ninguém se submetendo a mim no discipulado. Isso para nós tem que estar muito claro. E eu vou bater nessa tecla, sabe por quê? Porque depois de um tempo, parece que as coisas vão assim, relaxando. As coisas vão afrouxando. E a gente pode chegar no tempo de Juízes, quando cada um fazia o que achava melhor, o que dava na telha, que é isso que o mundo está pregando hoje. Mas na casa de Deus, o Senhor disse a Tito, Paulo dizendo a Tito: eu te deixei em Creta para que tu coloques em ordem as coisas. E nós vamos colocar algumas coisas no lugar. Líderes de célula que não estão tendo discipulado, você não pode liderar, meu irmão. Falo isso com muito amor e carinho. Você não pode discipular. Por que não posso? Porque você não tem autoridade. Digo isso com minha consciência limpa e tranquila. Sabe por quê? Porque eu sou o primeiro a me submeter ao discipulado. Amanhã, às 11h30 da manhã, estarei sendo discipulado pelo meu pastor. De 11h30 às 12h30. Semana passada não fui. Por quê? Porque ele disse que não podia. 11h30 ele me mandou uma mensagem: Marcos, não posso hoje. Tá certo, pastor. Semana que vem nos encontramos. Mas eu tenho um alarme no meu celular. Às 11 da manhã da quarta-feira, o meu alarme soa e aparece: discipulado, pastor Ivanildo. Eu não estou pedindo algo para vocês que eu não pratique. Eu tenho autoridade para pedir. Estão entendendo, irmãos? Então, eu não vou tirar ninguém da liderança. Não sou eu que tiro, não. Mas você precisa rever. Está ministrando aqui, está ministrando no CCA Kids, está discipulando. Então, você precisa ser discipulado. Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. Porque nós estamos lidando com vidas. E eu conheço pessoas que, infelizmente, estão em pecado e continuam ministrando. Elas estão em adultério e continuam ministrando. E elas estão ministrando, sabe o quê? Morte. Morte. Então, é isso. Vamos orar nesse momento, né? Agora, sonde o seu coração. Você como discípulo. Não como discipulador. Como discípulo. Você como discípulo. Você entendeu a essência do discipulado?
Primeiro, como discípulo de Cristo, vinde após mim. Você está seguindo as pisadas do seu mestre? Qual era a maior glória de um talmidim? Ser coberto com a poeira das sandálias do seu mestre. E eles chegavam às vezes em um lugar e os talmidins estavam brancos de poeira, porque estavam seguindo as pegadas do seu mestre. Sonde seu coração. Como discípulo, como é que está a tua trajetória? Discípulo de Cristo. Mas Cristo não está aqui visivelmente. Ele deixou pessoas que o representassem, porque Ele escolheu o discipulado como o plano. O plano, não há outro plano. O discipulado é o plano de Jesus. Se Ele escolheu isso, é porque Ele queria que hoje, 21 séculos depois, nós que estamos vivos aqui, tenhamos a mesma qualidade e o mesmo compromisso, para que o Evangelho avance. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa série que terminamos aqui hoje. Obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela inspiração do Espírito Santo. E eu quero agora, Senhor, orar por essa última parte. Eu oro primeiro por mim e por Cristiane. Senhor, nós queremos ser eternamente pastoreados pelo Senhor. Até na eternidade, Tu serás o supremo pastor. E nós seremos as Tuas ovelhas e o Teu rebanho. Nós nunca queremos perder o coração, Senhor, de ovelhas. Também eu oro por mim e por Cristiane, pelos pastores e pastoras. Pastora Cléo, pastora Ana Márcia, pastor Jaziael, pastora Jerusa. Colocamos também agora os nossos supervisores de setor daqui de Caruaru. Colocamos os nossos líderes de células daqui de Caruaru. Colocamos as pessoas que estão envolvidas em ministérios chaves dessa igreja. Ministério de Música, CCA Kids. Pessoas que estão liderando ministérios. Pessoas que estão discipulando outras pessoas. Senhor, gere no nosso coração a importância e o valor de sermos discipulados. Que a gente não despreze tudo aquilo que o Senhor construiu no Antigo Testamento e que Jesus toma o discipulado e coloca ele como o plano dos planos. Senhor, ajude-nos a valorizar, porque se estamos aqui hoje é porque o discipulado foi eficaz. O discipulado das gerações nos alcançou. Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos, outros e outros e outros e outros e outros, até que chegou até nós. E nós não queremos, Senhor, ser aqueles que vão desvalorizar e quebrar essa sucessão discipular. Nós não queremos ser aqueles que vão pisar e desprezar, Senhor, o discipulado geracional, a começar dentro da nossa casa, na nossa família. Oramos por maridos que discipulam suas esposas, ensinam, oram por elas, ensinam e corrigem com amor. Os filhos são discipulados pelos pais. Nós oramos por isso dentro da nossa casa. O discipulado pelos novos convertidos, que nós não negligenciemos os bebês espirituais, aqueles que se converteram no encontro. Ajude-nos a cuidar muito bem de cada um deles. Oh Deus, em nome de Jesus, também nós oramos, Senhor, por aqueles que estão sendo, Senhor, ó Deus, discipulados, pastoreados. Ajude-nos a cuidar de cada um deles, Senhor. A cada um sendo pastoreado e cuidado nessa igreja, Senhor, e os que exercem função de autoridade e de liderança, que nós tenhamos sermos os primeiros a querer o discipulado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.